sou Irma Galhardo, escritora. Estou aqui para ministrar uma oficina de poesia para o projeto Capacitando e Empoderando. O projeto Capacitando e Empoderando foi contemplado com o Prêmio Aldir Blanc Tocantins de Comunidades Quilombolas e hoje ele é feito especialmente para a comunidade quilombola Redenção. Um abraço para todos vocês aí. Lembrando que nós temos aqui um pacote com 10 oficinas. É o projeto, que é uma iniciativa do Arte Meio Ambiente, em parceria com a Ecoterra, está disponibilizando 10 oficinas diferentes para cada comunidade contemplada e a comunidade quilombola Redenção, portanto, ganha 10 oficinas. As oficinas vão ficar permanentemente aqui no canal da Ecoterra no YouTube e no blog Projeto Capacitando e Empoderando, que você pode acessar a qualquer tempo, tá? Pode compartilhar, pode rever, porque as oficinas são muito boas, cada um ensina uma coisa diferente, vai ser importante para o seu desenvolvimento, vai ser importante para uma melhor inserção social aí da sua comunidade, tá? E no mundo, né? Então a gente vai falar de poesia, porque poesia é uma coisa que a gente pensa que é besteirinha, que não é importante, mas é importante. Mas complementa, mas engrandece, humaniza, sensibiliza, desenvolve empatia. É muito importante a poesia. A poesia ajuda a formar aquela pessoa mais humana, aquela pessoa mais consciente, mais participativa, mais cidadã, sabe? Que a gente tanto quer por perto, que o mundo tanto precisa. Então, a gente tem que sair semeando poesia por aí, a gente tem que sair colocando poesia em tudo. E quem não gosta de poesia, ou que não tem o hábito de poesia, precisa desenvolver esse hábito, precisa passar a gostar, porque é importante. Então, essa oficina, ela vai dar assim, umas pinceladas sobre o que é poesia, né? Quais são os principais poetas da humanidade e principalmente quais são os principais poetas brasileiros, tá? Para você entender um pouco mais de poesia, para você se arriscar a produzir versos, porque produzir versos, escrever poesia é uma coisa que todo mundo pode fazer, é uma coisa própria do ser humano e você, como ser humano, pode e deve escrever poesia, construir versos, consumir poesia. Então, o que é poesia? Poesia é sentimento. Poesia está em tudo, está em todos os lugares, está em todas as linguagens artísticas. Existe poesia na música, nas artes plásticas, no desenho, na pintura, na fotografia, na culinária, na dança, em todas as linguagens artísticas. Agora, a forma escrita da poesia é o poema. Então, poema é a forma escrita da poesia. E poema é principalmente o que a gente vai se ater aqui nessa oficina, porque a gente vai falar principalmente da poesia escrita, que é o poema. O poema, a estrutura do poema é em versos. O poema ele é construído em versos. O que são versos? Verso é cada linha do poema. A reunião de versos se chama estrofe. Existe estrofe de vários tamanhos. Estrofe com 2 versos se chama dístico. Estrofe com 3 versos se chama terceto. Estrofe com 4 versos se chama quarteto ou quadrinha. E estrofe vai crescendo aí, ó, e tem estrofe de todo tamanho, tá? Tem poetas que
gosta de escrever em estrofes com 8 versos, são as oitavas. Antigamente, bem antigamente, os poemas clássicos maravilhosos eram feitos, muitos deles eram feitos em oitavas. E muito antigamente, os versos precisavam rimar e os versos eram metrificados. O que é métrica? Métrica é medir. Então os versos eram tudo medidinho, tinha que ser mais ou menos do mesmo tamanho. O poeta, para escrever um poema, ele tinha que prestar atenção na contagem de sílabas. Então é como se ele estivesse ali medindo tudo, metrificando. E essa metrificação era quase uma expressão matemática. Então o poeta tinha que prestar atenção em várias coisas para construir um poema. Por isso que pouca gente se arriscava na arte de construir poemas. Porque era tanta coisa para prestar atenção, ele tinha que prestar atenção no eu lírico, né? No lirismo, tinha que prestar atenção na mensagem que ele queria passar, tinha que prestar atenção na rima, tinha que prestar atenção na métrica, era muita coisa. Aí, a partir do movimento modernista, essa obrigação de rimar e essa obrigação de metrificar deixou de existir. O movimento modernista foi um movimento cultural que se deu em várias linguagens artísticas, praticamente todas as linguagens artísticas, e se deu em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, o movimento modernista aconteceu a partir de 1922. Em 1922, aconteceu a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que mudou completamente o rumo da arte aqui no Brasil. O movimento modernista na Europa começou antes, mas aqui no Brasil ele chegou em 1922. E como nós estamos no ano de 2022, faz exatamente 100 anos que aconteceu o movimento modernista no Brasil. Por isso que você deve estar ouvindo muito falar da Semana de Arte Moderna, porque o povo está comemorando, porque foi um movimento muito importante para o rumo das artes como um todo, não só na literatura, não só na poesia, mas nem das artes plásticas, na música, na dança. O que foi o movimento modernista? O movimento modernista tinha 2 bandeiras principais. Uma dessas bandeiras era a brasilidade, era valorizar a cultura brasileira, era parar de macaquear, parar de importar as culturas, porque aqui no Brasil nós temos a nossa própria cultura. E a gente sempre está imitando a Europa, a gente precisa ficar macaqueando a Europa, fazendo o que eles fazem. Nós temos os nossos indicadores, nós temos as nossas inspirações que são diferentes da deles. Então nós podemos construir uma cultura não, as manifestações, as ações que falem da nossa cultura, que falem das nossas manifestações culturais. A gente precisa estar imitando, nós temos, né? Então, uma das principais bandeiras do modernismo foi exatamente esse resgate da brasilidade, essa valorização, esse fortalecimento da arte brasileira. E a outra importante bandeira do modernismo foi exatamente deixar de obedecer regras, foi exatamente tirar a arte da caixinha, foi exatamente parar de construir uma arte pré-estabelecida, certo? Isso porque a arte ela é indomada, a arte é livre, a arte ela não tem que imitar, a arte ela não tem que seguir regras, porque a arte é emoção, é aquela manifestação que brota com muita energia, que não dá tempo
tem pra você ficar ali colocando de caixinha, contando versinho, botando regrinha nela. Não, ela quer surgir livre, solta, indomada, como aquele cavalo selvagem. Então não dá para ficar encaixotando a arte, medindo, colocando em espaços que não cabe essa coisa tão superior que é, né, que são as expressões artísticas. Então, o movimento modernista parou de exigir regras, parou no caso da literatura, no caso específico do poema, ele parou de exigir rima e exigir métrica. Depois do modernismo, nós passamos a construir versos livres, versos soltos, maravilhosos, versos sem necessidade de rima, versos que prezam exclusivamente a emoção, o lirismo, o encantamento, a sonoridade, principalmente o lirismo, né? Principalmente a poesia em si, que é a emoção, que é o sentimento. Então, viva o modernismo, viva os jovens modernistas. Quem são esses jovens modernistas? Aqui no Brasil, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Mafaldi, Tarsila do Amaral, Menotti Del Pitta, Vitor Brecheret, Manuel Bandeira. Foram muitos, porque o modernismo é dividido em fases. Então, em uma dessas fases do modernismo, a gente encontra o Carlos Drummond de Andrade, encontra a Cecília Meirelles, porque o modernismo pegou mesmo. No início, ele não foi aceito, no início ele foi muito criticado. Inclusive, na Semana de Arte Moderna, durante as ações que aconteceram no teatro em São Paulo, esses jovens foram vaiados, esses jovens foram ridicularizados pela sociedade que estava acostumada com aquele outro tipo de arte e ter dificuldade para aceitar a mudança. Como toda mudança é difícil, né, para se aceitar no início. Mas com o tempo veio e provou que aqueles jovens estavam certos, que o melhor a ser feito era exatamente abraçar essa nova forma de fazer arte, de consumir arte. Então o modernismo pegou muito bem, e grandes artistas foram aderindo ao movimento em seu determinado tempo, em sua época de vida. Por isso que o movimento modernista ele é dividido em fases, tá? Então, graças a esses jovens e graças a esse movimento, a poesia hoje não é necessária a metrificação e a rima, com exceção da poesia de cordel. A literatura de cordel precisa sim ser rimada. E uma das características principais da literatura de cordel é a rima. Então, a literatura de cordel é a exceção da regra, certo? O verso o poema antes do movimento modernista, o poema mais antigo, ele, além da rima e da métrica, existiam as formas fixas. Existe ainda, só que é pouco usual, por isso que eu estou me referindo a mais antigamente. Existia uma forma fixa de poema que se chama soneto. O soneto é um poema composto de 14 versos dividido em 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes são os quartetos, são compostos de 4 versos cada um. As 2 últimas estrofes são tercetos, compostos de 3 versos cada uma. Se você contar, vai dar exatamente 14 versos. 4, 8, 11, 14.
Os sonetos, eles encantavam pela sua perfeição, né? E muitos dos grandes poetas da humanidade escreveram sonetos belíssimos que atravessaram o tempo e chegaram até nós. Tem um poeta português, eu gosto sempre de citar ele nessa oficina que eu faço de poesia, porque ele viveu há quase 500 anos, e os poemas dele estão aí nos nossos livros didáticos. Eu acho isso fantástico, porque ele viveu numa época que não existia rede social, que não existia internet, que livro, não existia máquina de datilografia, não existia computador, nem máquina de datilografia não existia. Ele morou numa época, ele escreveu seus versos numa época que não existia caneta Bic, ele escreveu com pena e tinta, numa época que o papel era escasso, era objeto de luxo. A escrita e a leitura também era para poucos, porque a escola não existia escola. Ele só aprendia com um professor particular, então só quem tinha muito dinheiro que podia pagar um professor particular. Era uma coisa assim, realmente de abastados, de gente muito rica. E Luiz Vaz de Camões não era rico, e ele conseguiu dominar a norma culta e deixar poemas belíssimos, metrificados, deixar sonetos belíssimos e se tornar assim um dos maiores escritores de todos os tempos, um dos maiores poetas de todos os tempos e o maior poeta da língua portuguesa. Ele era de Portugal, ele nasceu por volta de 1525 a 1530, até a data do nascimento dele não se sabe exatamente, porque naquele tempo as coisas, nem registro de nascimento não tinha, você entendeu? Não era coisa para todo mundo, era todo mundo que registrava. Esse coisa de rei, coisa de nobre. Então, o Luiz Vaz de Camões escreveu um poema grandioso, que é um poema tão comprido, que só o poema deu um livro. E ele é todo feito em estrofes de 8 versos. E ele é metrificado, e é rimado, e é muito perfeito. E conta histórias belíssimas, e conta histórias reais de Portugal. Eu estou me referindo aos Lusíadas, que é um poema épico, é uma epopeia, a maior epopeia da língua portuguesa. Epopeia é um poema escrito, é uma história, um fato heróico contado em versos, né? Então, os Lusíadas é essa epopeia, e ele conta a história da navegação portuguesa, ele conta uma parte da história de Portugal. E ele é muito lindo, você precisa conhecer. E o Luiz Vaz de Camões construiu também sonetos muito perfeitos, sonetos maravilhosos, sonetos que atravessaram quase 5 séculos e chegaram até os nossos dias. Por exemplo, um soneto que se chama 7 Anos de Pastor, que eu vou falar aqui para você, que é um trecho da história da Bíblia, é aquela parte da história da Bíblia que fala de Raquel, de Jacó, sabe? Então, o Luiz Vaz de Camões contou essa história em 14 versos, ele contou essa história num soneto. E antigamente, quando ele fazia os sonetos dele, ele não colocava título nos poemas. Os sonetos dele chegavam para a gente todos sem títulos. E a gente identifica pelo primeiro verso de cada soneto. Então, os títulos do soneto de Camões, de Luiz Vaz de Camões, são o primeiro verso de cada um do poema. Então, eu vou falar para você os 7 Anos de Pastor, que é o primeiro verso do poema, e você vai ver que coisa linda. Ele conta a história de uma maneira simples, e uma história que foi escrita há quase 5 séculos, há quase 500 anos. E continua nos emocionando, porque é um clássico. O clássico é exatamente isso, é aquela obra que é atemporal, é aquela obra que emociona a qualquer tempo, aquela obra que está sempre atual. A obra de Luiz Vaz de Camões é uma obra clássica. Qualquer tempo, daqui 1000 anos, as pessoas vão conhecer a obra dele e entender, certo? Vai haver
a comunicação, vai haver um entendimento do que ele quis falar, a pessoa vai sentir. Então eu vou falar. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia ao pai, servia a ela, pois a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora-se negada sua pastora como se não houvera merecido, começa a servir mais 7 anos, dizendo, mais serviria, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Então daí versos escritos há muito tempo, versos que atravessou séculos e chegou até os nossos dias, porque são lindos e porque merecem ser canonizados, merecem de fato estar ali lado a lado com os melhores do mundo, né? Então, além de Luiz Vaz de Camões, tem uma outra pessoa que escreveu muitos sonetos lindos. Foi o William Shakespeare, em inglês, aquele que escreveu Romeu e Julieta, escreveu um soneto bonito. Mas lá na Inglaterra, e eu quero falar de um aqui no Brasil, um brasileiro que escreveu uns sonetos maravilhosos, e que nem é tão antigo assim. Porque, apesar dele ter morrido na década de 80, ele é bem nosso contemporâneo, porque a obra dele está aí nos livros didáticos, está aí nos discos, está aí no nosso dia a dia. Volta e meia a gente está lembrando do poema dele, porque os poemas dele são lindos, e eu me refiro a Vinícius de Moraes, o Poetinha. O apelido de Vinícius de Moraes era o Poetinha. E o Poetinha deixou poemas lindos, você deve conhecer alguns, e eu vou falar de um soneto dele. Um soneto porque ele era tão maravilhoso que ele escrevia até soneto, mesmo não precisando rimar, mesmo não precisando construir poema com forma fixa, ele era tão bom poeta que ele dava conta de fazer sonetos lindos e sonetos perfeitos. Você pode pesquisar aí no Google, ele tem vários sonetos, mas eu vou falar um deles que é o mais famoso, que se chama Soneto da Fidelidade. Esse soneto é muito famoso. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com pauseiro, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada bom momento, e em seu louvor, tem que espalhar meu canto, e meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto vive. Então tá aí um soneto, que é um poema feito com 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo as 2 primeiras estrofes compostas de 4 versos cada uma, então quartetos, e as 2 últimas estrofes, tercetos. Então, soneto é essa forma fixa de poema composto de 14 versos. Tá? Se você pesquisar, você vai encontrar sonetos maravilhosos. E quem sabe você não se arrisca a fazer um soneto também. Tem gente que tem uma mão boa para soneto, que só escreve soneto. Consegue fazer soneto muito bom. Nós
falamos de Vinícius de Moraes e eu já aproveito então para fazer um gancho para os poemas de Vinícius de Moraes muito populares, os poemas que estão nos livros didáticos, os poemas ótimos para a gente fazer essa introdução ao mundo da poesia, essa introdução à linguagem poética, tanto da gente mesmo, a introdução tanto da gente como de alguma criança que a gente quiser educar literariamente, educar poeticamente, né? Seja essa criança filho, ou neto, ou sobrinho, ou vizinho. Eu sugiro que você se encarregue dessa educação poética dessa criança que estiver próxima a você. Porque as pessoas não percebem o quanto isso é importante, o tempo passa tão rápido. Então pegue para si o empenho de educar essa criança poeticamente, falar poesias para ela, ler poesia, botar ela para construir poemas, porque dessa forma você está contribuindo tão enormemente para o futuro dessa criança, para que ela seja bem sucedida quando adulto, que você não faz nem ideia. Você não faz ideia como a poesia é transformadora, como ela contribui para que a criança de hoje seja o adulto bem-sucedido no futuro. Experimenta e depois me conta. Você vai ver que a melhor coisa que você pode fazer por esse menino que se admira, por essa menina que se admira, é exatamente introduzir no mundo poético, introduzir na literatura, dar uma escada de livros para essa pessoa, porque é a melhor escada que se tem para subir na vida. É a escada de livros, é o conhecimento, a melhor ascensão social, a mais digna é aquela feita através do conhecimento. A pessoa pode até ficar rica, mas a forma dela ficar rica mais dignamente é através dos livros, é através do conhecimento. E a poesia, ela transforma o ser leitor. Se a criança começa a consumir poesia quando bem criança, ela vai crescer um leitor, ela vai acostumar com os livros, ela vai se educar literariamente, ela vai se educar emocionalmente, é uma série de fatores. Então, faça isso, você não vai se arrepender. Você vai ver como foi a melhor coisa que você poderia ter feito por essa criança aí. Então, o Vinícius de Moraes, ele escreveu muitos poemas que você pode utilizar nesse trabalho aí. Que poemas que a gente vai lembrar aqui do Vinícius de Moraes? A foca. Quer ver uma foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. É ver uma foca bater palminhas, é dar ela uma sardinha. Quer ver uma foca fazer uma briga, é espetar ela bem na barriga. Que outro poema do Vinícius de Moraes que a gente pode lembrar aqui? As borboletas, você até conhece. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, ó, que escuridão. Que outro poema do Vinícius de Moraes que você conhece? O da casa, aquele poema que ele musicou. Todos os poemas do livro A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, foram musicados pelo Vinícius de Moraes e pelo Toquinho. Eles fizeram parceria duradoura, bonita, e eles musicaram esses poemas. Então, aquele poema, aquela música que você conhece, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. E tantos outros poemas do Vinícius de Moraes que tem disponíveis na net. Lá vem o pato, pataqui, pataculá, lá vem o pato para ver o que há, o pato, patati, sabe? Lá atrás desse é ótimo. Que mais? O da
porta, esse da porta eu acho excelente para dar como exemplo de que qualquer pessoa pode fazer poesia, pode extrair poesia das coisas. A poesia está em todos os lugares, né? E todo mundo, se tiver paciência e se aguçar a sensibilidade, consegue extrair poesia das coisas. Só precisa ter aquele olhar especial, né, diante de uma determinada coisa, você vai achar a poesia ali. Pois Vinícius de Moraes achou poesia, sabe de quê? Numa porta feita de madeira morta, madeira morta. Né? Não é nem árvore, mas é uma madeira que já até morreu, virou aquele pedaço de pau ali sem vida, porta. Pois ele conseguiu tirar a poesia da porta. Então, se ele conseguiu tirar a poesia da porta, né? Que é uma coisa morta ali, e nem tem natureza, imagina quanta coisa a gente pode, quanta poesia a gente pode tirar da natureza. Vou falar a poesia da porta para você ver. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado, eu abro de supetão para passar o capitão, eu abro devagarzinho para passar o menininho e abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Só não abro para aquele que diz, e a mim bem pouco importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Isso é o fragmento de um poema, ele é maior, você pode conferir aí na net. Eu estou só te mostrando como Vinícius de Moraes tirou poesia de porta, gente. E aí, eu vou te falar de um outro poeta muito famoso, poeta mais famoso do Brasil. Qual é? Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ele é aclamado pela crítica literária como poeta maior, o maior poeta do Brasil. Ele já morreu, mas ele continua sendo o maior. Então, nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, ele tirou poesia, sabe de quê, gente? Adivinha de quê que o poeta conseguiu tirar poesia? De uma pedra. De uma pedra. Agora, Vinícius de Moraes tira poesia de porta. Carlos Drummond de Andrade tira poesia de pedra. Se você não vai tirar poesia das belezas da comunidade quilombola Redenção, tenho certeza que aí tem coisas lindas que você vai conseguir escrever versos, perfeitos, maravilhosos, encantadores, com as belezas aí de Redenção. Tenho certeza. Experimenta. Quer conhecer o poema que o Carlos Drummond de Andrade fez da pedra? É um poema polêmico, já vou logo avisando. É um poema que na época que foi lançado, muita gente não gostou, muita gente virou nariz, porque é pedra pra cá, pedra pra colar, pedra pra cá, pedra pra colar, uma repetição. Mas tem uma explicação muito lógica, e o poema é tão importante para a literatura brasileira que ele foi escrito há décadas e continua sendo preferido para análise nas provas de literatura, de concurso, de vestibular, que é um poema muito emblemático, é um poema que rende muitas interpretações. Então, como é o poema? Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Jamais me esquecerei daqueles dias, na vida das minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Então tá aí um poema muito polêmico, em que o poeta Carlos Drummond de Andrade, Drummond, como ele é carinhosamente chamado, um poema em que o Drummond
se utiliza da metáfora da pedra. O que é metáfora? Metáfora é comparação. Metáfora é uma figura de linguagem que significa comparação. Vou dar um exemplo. Se você quer falar que seu amigo é forte, muito forte, que ninguém ganha dele, ou, aliás, que ninguém ganha dele, isso mesmo. Ninguém ganha dele, que ele chega e ele derruba logo todo mundo, que ele é o mais forte de todos. No poema não tem jeito de você falar tudo isso, porque você está escrevendo em verso. Verso tem que ser curto, verso tem que ser econômico, linguagem poética, né? Aquela linguagem econômica. Então, você fala, sabe, porque você compara o seu amigo com o animal mais forte que tem. Qual é? Quem é o rei da criação? O leão! Então você diz que o seu amigo é o leão. Pronto, aí a gente já sabe que o seu amigo é o mais forte de todos. E o poema, e o verso do poema fica o verso enxuto, o verso elegante. Porque o poema, além dele precisar ser escrito em verso, né? Porque cada linha do poema é um verso, ele não pode ser um verso muito grande, senão fica deselegante. E é por isso que a gente usa metáfora, porque metáfora é essa figura de linguagem que compara as coisas. Então, ao invés de você dizer muito, você fala só a palavra. Você usou a palavra para comparar aquilo que você quer falar. Entendeu? Então, o poeta usa muito essa linguagem, essa figura de linguagem, a metáfora. Ela é muito usada. E foi a metáfora que o Carlos Drummond de Andrade utilizou para falar da dor. A metáfora da pedra, ele utilizou a pedra para falar de uma dor muito grande que ele sentia quando ele perdeu o filho dele. O filho que ia nascer. Então era uma dor tão grande, era uma dor tão absurda que não deixava ele fazer nada. Por isso que ele falou da pedra ali no meio do caminho, por isso que ele repetiu tanto. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Essa repetição é para dizer que a pedra era gigante, era imensa, que não deixava ele fazer nada, ficava ali o tempo todo. Entendeu? Era a dor que ele estava sentindo. Ao luto pela perda do filho. Então, a metáfora da pedra foi a figura de linguagem, foi a ferramenta que o Carlos Drummond, que o Drummond usou para falar da dor, da perda do filho. Metáfora, portanto, é comparação, é uma figura de linguagem. Existem outras figuras de linguagem, você pode pesquisar aí no Google, mas o que mais interessa para o poeta é a metáfora, tá? A gente usa também a hipérbole, usa também a prosopopeia. O que é isso? Ou a onomatopeia. O que é onomatopeia? Onomatopeia é a imitação de sons de bicho, som de coisa, tic-tac do relógio. Então, miau, miau, miau do pintinho ou do gatinho. Isso é onomatopeia, imitar sons de coisa ou de bicho. Hipérbole, que figura de linguagem é hipérbole? Hipérbole é exagero, estou morrendo de fome. Isso é hipérbole, é a figura de linguagem. Mas a figura de linguagem que o poeta mais usa é a metáfora, que é comparação. Comparar, se você quer falar que seu professor é maravilhoso, que ele fala muito bem, que ele é carismático, que ele chama muita atenção, que quando ele chega para falar, todo mundo vai para ver. Você só usa uma palavra, ao invés de você falar tudo isso num verso, o verso vai ficar muito grande. Você vai dizer que o seu professor é o sol. Então todo mundo sabe que o sol é o astro-rei, o sol é quem mais brilha. Então o professor brilha irradiantemente, né? Pronto, é assim que a gente faz para a linguagem poética, essa linguagem econômica, porque senão o verso fica grande e aí a poesia deixa de ser poema e passa a ser prosa. O que é prosa? É a história contada sem verso, é aquela história que vai falando, termina uma linha, você vai para outra linha, vai falando. Era uma vez, eu fui na casa de Maria, depois fui na casa de João, chupamos melancia, aí mais tarde fomos tomar banho no rio, e depois fomos jogar bola, até que a mãe dela chegou e fez aquela comida gostosa e todo mundo comeu muito. Isso é prosa. Agora, se você fala, era uma vez, o que eu vou contar aqui? Zezinho e Aninha, brincando de fingir, viram uma coisa lá no funil, a grande boiuna surgindo do rio. Aí já é verso, viu que foi rimando?
foi rimando, virou verso. Certo? Virou, né? O verso, ele rima e ele acaba ali numa linha. Ele não fica esticando. Cada um conta um negócio, dá ali um recado. Então, o verso bom, o verso bem feito, é aquele verso que fala muito com poucas palavras. Então, por isso que o poeta usa a metáfora, para economizar palavras. Ele faz comparações. Pega uma palavra que já conta tudo, porque aí ele economiza. Entendeu? Tá. Então, a gente falou aqui do poema do Carlos Drummond de Andrade, da Pedra. Aí eu escrevi um poema, que é bem assim, ó. Eu escrevi um poema especificamente para essa oficina, que eu ministro essa oficina em muitos lugares e há muito tempo, sabe? E aí, para dizer para as pessoas que a poesia está em tudo, que todo mundo dá conta de fazer poesia, dá conta de fazer um poema, eu escrevi bem assim, poesia. A poesia está em todo lugar, só não vê quem não sabe olhar. A criança não tem pressa, o poeta também não. Para eles, a poesia brota como brotam as flores do chão. Drummond viu poesia até na pedra que havia no meio do caminho. Vinícius viu poesia até na porta que é feita de madeira morta. Eu vejo poesia no porquinho de bandeira que com sua andorinha passou a tua vida inteira. Aí o poema é maior, vai falando. Mas quem é bandeira? E que porquinho é esse? E que andorinha é essa? Bandeira é o Manuel Bandeira. É um poeta maravilhoso que escreveu o poema Porquinho da Índia, escreveu o poema Andorinha, e eu vou falar aqui então Porquinho da Índia para você. Esse poema Porquinho da Índia eu aprendi quando eu tinha 6 anos e nunca mais eu esqueci. Eu conheci esse poema no meu livro didático. Se você for professor, veja a importância da poesia no dia a dia na sua sala de aula. A maioria dos poemas que eu utilizo aqui nessa oficina como exemplo, eu aprendi nos meus livros didáticos, quando eu era criança, e nunca mais eu esqueci. Então eu vou falar um pouquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais limpinhos, mas ele não gostava. Queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum da minha ternurinha. Meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Esse poema é lindo, esse poema é muito significativo para quem gosta de literatura. Ele está presente em muitos livros didáticos, ele está presente em todas as análises de poema de Manuel Bandeira, porque ele é um clássico, ele tem algumas décadas de existência, ele continua emocionando muita gente. Porquinho da Índia. Manuel Bandeira tem uma obra muito vasta, ele é um dos modernistas, cujo poema Os Sapos foi utilizado lá na Semana de Arte Moderna, lembra que eu falei? No museu lá em São Paulo. O poema dele, Os Sapos, foi lido lá na semana. Ele é, portanto, modernista. Ele, não sei se você observou, o poema Porquinho da Índia não tem rima nenhuma. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. São versos livres, sem rima, sem métrica, versos indomados. Então, nós temos 5 escritores no Brasil que são os mais importantes, assim, os clássicos, os que a gente começa por eles para gostar de poesia. São os que a gente escolhe para apresentar
os poemas para criança, são os que a gente utiliza nessa sensibilização inicial para atrair a pessoa para o mundo poético. Quais são esses 5 escritores? O Carlos Drummond de Andrade, que eu já falei, o poeta maior, né, da Pedra. O Vinícius de Moraes, a gente falou vários poemas dele aqui. O Manuel Bandeira, que é esse que eu acabei de falar aqui do Porquinho da Índia. A Cecília Meirelles e o Mário Quintana. Quem é a Cecília Meirelles? Quais são os poemas maravilhosos da Cecília Meirelles, que estão aí nos livros didáticos, que encantam gerações, que a gente sabe vários de cor? Que eu sei que você sabe algum poema da Cecília. Vamos lá? A Bailarina. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece o dó nem o ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece o mi nem o fá, mas empina o corpo pra cá e pra lá. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, não fica tonta e nem sai do lugar. Põe na cabeça uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e vai dormir com as outras crianças. Esse você conhecia, né? Esse é maravilhoso, as crianças amam, é o preferido das crianças. Eu posso observar isso nos concursos de poesia infantil que eu participo como jurado. São várias as bailarinas. Outro poema da Cecília. O colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre por entre as colunas da colina. Colar de Carolina colore o colo de cal e torna corada a menina. E o sol, vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas da colina. Olha, se você for professor, tanto que esse poema é ótimo para trabalhar a letra C, a sonoridade do C, perfeito, né? E é lindo. Outro poema da Cecília Meirelles, vou falar alguns fragmentos, porque não dá tempo a gente falar tudo. Cecília tem uma obra vastíssima. Então, o que a gente vai falar da Cecília? As meninas, Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e dizia, bom dia. Arabella foi sempre a mais bela. Carolina, sábia menina, e Maria olhava e dizia bom dia. Lembraremos daquelas meninas que moravam naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamava Carolina. Mas a nossa eterna saudade é Maria, 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 que dizia com voz de amizade, bom dia. O que mais da Cecília Meirelles? Menino luxento, você quer pudim? Não, mamãezinha, tá muito ruim. Menino luxento, você quer salada? Não, mamãezinha, tá muito aguada. Menino luxento, você não quer nada? Menino luxento, pois tome palmada. O que mais da Cecília? 3 meninos na mata ouviram pombinha gemir. Eu acho que ela está com fome, disse o primeiro, e com certeza vai morrer. 3 meninos na mata ouviram a pombinha carpir. Olha aí no Google, essa é linda. O último andar é perfeita. Lá no último andar que eu quero morar, do último andar se vê as estrelas, do último andar se vê o mar. Olha aí, leilão de jardim espetacular. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, pesquisa que você vai gostar, ou isto ou aquilo, ou se tem chuva e se tem sol, se tem sol e se tem chuva. Ou se põe luva, ou se calça luva e não põe anel, ou se põe anel e não se calça luva, ou isso, aquilo, isso, e vive escolhendo o dia inteiro. Essa é linda, é o título do livro. Né? Existe um livro, ou isso, aquilo,
que reúne vários poemas da Cecília Meirelles, poemas infantis. Porque a Cecília escreveu para adultos, mas ela acertou tanto nessas seleção de poemas que ela fez com essa linguagem mais própria para o mundo infantil, com esse olhar mais direcionado ali para a cultura da infância, ela super acertou. As crianças amam. O que mais que a gente pode lembrar aqui da Cecília Meirelles? A Chácara do Chico Buarque. Na Chácara do Chico Buarque, o que se procura nunca se acha. Dizem que na chácara do Chico só tem mesmo chuchu e um cachorrinho coxo que se chama Caxambu. Veja aí esse poema, ele é maior, se você for professor você vai poder trabalhar o CH, vai ser perfeito. O que mais da Cecília Meirelles? A Cecília, ela tem, como eu já disse, uma obra vasta, vastíssima, e ela escreveu muito poema para adultos. Vamos lembrar um aqui, Epigrama número 8. Encostei-me a ti, sabendo bem que eras apenas onda, sabendo bem que eras nuvem, depus a minha vida em ti. E como sabia bem tudo isso, e dei-me ao teu destino incerto, fiquei sem poder chorar. Pronto, caí. Cecília Meirelles. Então leia Cecília Meirelles, apresente a Cecília Meirelles aí para as crianças que estão próximas a você. E apresente também o Mário Quintana, que é o outro poeta que eu disse que é muito importante. Você conhece alguma coisa do Mário Quintana? Pelo menos, sabe o quê? Pelo menos pelo menos poeminha do Contra. Todos que aí estão atrapalhando o meu caminho, eles passarão e eu passaria. Lembra? O que mais do Mário Quintana? Nunca ninguém sabe se estou louco para rir ou para chorar. Por isso, meu verso tem esse quase imperceptível tremor. A vida é louca, o mundo é triste. Vale a pena matar-se por isso? Nem por ninguém. Só se deve morrer de puro amor. E ele tem um clássico para se trabalhar com criança que se chama Pirulim. É um poema assim, maravilhoso, de muito lirismo, de muita ludicidade, que sempre tá presente nos livros didáticos. Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo todo molhado soluça no seu flautim. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim. O retrato na parede fica olhando para mim e chove sem saber por quê. E tudo foi sempre assim. Parece que vou sofrer. Pirulim, lulim, lulim. Então tá aí alguns escritores, os principais escritores que você pode utilizar na educação poética, porque tudo é educação. Tem gente que diz que não gosta de poesia porque acha difícil, porque as palavras são difíceis, que poesia tem de poeta, tem de livro, que ela não compreende. Não compreende porque não acostumou. Educação. Por exemplo, eu dei esse exemplo na oficina passada, o japonês, ele come feijão com açúcar, ele come feijão doce. Nós já preferimos o feijão de sal, porque nós fomos acostumados com feijão de sal e eles foram acostumados com feijão de doce. Então tudo é educação, é costume, é prática. Acostuma o ouvido a ouvir poesia, acostuma a entender que é uma linguagem econômica, por isso que não fala tudo que você queria ouvir. Aprenda a preencher as lacunas de um poema, aprenda a entender o que está nas entrelinhas, porque o poema ele fala muito mais do que ele está escrito, ele fala nas entrelinhas. O que são as entrelinhas? É o que está escrito ali entre uma linha e outra, é o que você consegue entender do poema, entendeu? Entrelinhas, você já tinha ouvido essa palavra? Então, leia as entrelinhas do poema, aprenda a ler as entrelinhas, aprenda a preencher as lacunas, aprenda a entender a linguagem poética,
E você só vai conseguir isso lendo muito poeta bom, por isso que eu dei essa sugestão desses 5. Leia abundantemente esses 5 poetas. Se você ler abundantemente esses 5 poetas, você nem precisa ler mais nada, porque eles são super completos. Aliás, eu acrescentaria o nosso querido Manuel de Barros, porque ele escreve lindamente, escreve de uma maneira muito simples, de uma maneira muito lírica. Ele extrai poesia das infâncias inventadas, das memórias da infância. E como ele morreu nonagenário, escreveu muito já no final da vida, ele não lembrava exatamente das memórias da infância. Ele inventava muita coisa, ele preenchia muita lacuna. Então, por isso que o título desse livro são Memórias Inventadas da Infância de Manuel de Barros, certo? Então, leia o Manuel de Barros porque ele tem uma linguagem maravilhosa, ele fala das coisinhas do quintal, das formiguinhas, das pedrinhas, daquelas brincadeiras lá de quando você era criança. Ele consegue tocar o seu coração com os versos dele, ele é perfeito e é muito bom para essa introdução poética aí. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Olha, você pode ver mais poemas ou mais oficinas aqui no canal da Ecoterra no YouTube e no blog Capacitando Empoderando. Você pode ver várias oficinas. É um pacote aqui para a comunidade Quilombola Redenção. A gente está disponibilizando um pacote com 10 oficinas. Você pode ver todas elas a qualquer tempo, porque elas vão ficar indefinidamente aqui. E essas oficinas são patrocínio do projeto Capacitando Empoderando através do edital Aldir Blanc, do edital Comunidades Quilombolas e Povos Tradicionais do Tocantins. E você pode compartilhar, divulgar, passar para outras pessoas, porque o interessante é que mais pessoas vejam essas oficinas e passem a entender esses assuntos. Nós fizemos anteriormente, oficinas de elaboração de projetos culturais. Vai lá para você aprender como é que faz projetos culturais, para você poder concorrer a editais de cultura, como esse projeto concorreu e conseguiu ser premiado. E por isso que a gente está aqui oferecendo essas oficinas para vocês. Então, acompanhe o trabalho da Ecoterra, tem muita oficina boa aí no canal Ecoterra em Defesa da Vida. Tem muita oficina boa, tem muita coisa boa da Ecoterra no Instagram, Ecoterra em Defesa da Vida. E tem também oficinas maravilhosas no canal Irma Galhardo e no YouTube, sim! E coisas belíssimas no Instagram Caravana de Lendas do Tocantins, que é o Instagram oficial da nossa produtora cultural, nossa produtora Caravana de Lendas, certo? Desculpa, gente. Então, tem muita coisa que você pode acompanhar lá, tem muitas oportunidades e muito aprendizado. Você pode, portanto, tá aí mais antenado, se seguir, se acompanhar a gente. E pode... olha aqui o que eu ia esquecendo de falar. O Itaú Cultural, ele tem um programa Leia para uma Criança, que ele distribui livros de histórias infantis e livros de poemas, livros de poesia, belíssimos. Você só precisa cadastrar a sua comunidade, cada criança da comunidade receber 2 exemplares de livros, importantíssimos, livros maravilhosos, da mais alta literatura. Por exemplo, olha, esse aqui é Cecília Meirelles. A gente não falou nesse instante da Cecília Meirelles, uma das principais poetisas do Brasil, a da Bailarina, do Chico Bolacha, a de tantos outros poemas lindos. Pois é, a Cecília Meirelles escreveu esse livro aqui, que é um poema pequenininho, um poema O Menino Azul, mas é um poema tão lindo, tão encantador, que o Itaú Cultural transformou em livro. Um livro maravilhoso, e ele colocou no programa Leia para uma Criança, e esse livro foi distribuído para não sei quantos milhões de crianças, distribuiu para o Brasil inteiro. E todos os anos ele faz isso, ele distribui
2 exemplares de livros de história de poesia. Vamos ler o Menino Azul, para você ver que livro lindo? Olha, ele é lindo desde a ilustração, desde a capa. A ilustração é da Elma e a editora é Global. O Menino Azul, observa que ele tem beleza em tudo. A história começa antes das letras. Ó, a ilustração já conta uma história, você tá vendo? O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas com pessoas e bichos, com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo, que é como um jardim, apenas mais largo e talvez mais comprido, e que não tenha fim. Quem souber de um burrinho desses, favor escrever para a Rua das Casas, número das portas, ao Menino Azul que não sabe ler. Então, olha que livro lindo, um poeminha pequenininho, mas tão encantador que virou um livro, e um livro belíssimo, né? Então é isso. A gente vai ficar por aqui. A proposta da oficina é de 1 hora, senão vai ficar muito grande, vai ficar chato, você não vai querer ver novamente, nem vai querer compartilhar. O projeto Capacitando e Empoderando tem muito prazer em estar aí contribuindo com a comunidade quilombola Redenção. Leia todos os livros que você encontrar pelo caminho, semeie poesia, ajude o meio ambiente, plantando uma árvore, fazendo produtos reciclados, adote um animalzinho se você puder e seja feliz. Tchau!